Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 9. Amém? Vai dizer assim, 1 Pedro 2, 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Até aqui, vamos orar. Senhor, te agradecemos por esse dia, por essa oportunidade, pela tua palavra, pela tua presença. Nós queremos e precisamos da tua voz, da tua unção, da tua palavra. Vem e fala conosco nesse momento, Pai. Nós ansiamos, nós desejamos a tua palavra, Pai. Dai-nos a tua unção, Senhor, para quem fala, para quem ouve. Que a tua presença seja manifestada e a tua palavra possa ser proclamada nesse lugar. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aqui é um belo texto. É um texto lindo. Ele fala sobre nós. Pedro, ele escreve para nós, para mim, para você. Vós sois, e ele começa, geração eleita, sacerdote, sabe, um povo escolhido, sabe, para viver e demonstrar todas as virtudes que Deus fez na sua vida. Então ele está falando assim, ó, vocês foram eleitos, você foi feito, você foi transformado, e o seu objetivo é mostrar ao mundo aquilo que Jesus fez na sua vida. Aí ele continua falando, ó, antigamente nós vivíamos nas trevas, mas hoje Jesus nos trouxe para essa maravilhosa luz. Então entendemos que Deus, ele criou um plano para nossas vidas. Antes de nós nascermos, antes dos nossos pais sequer se conheceram, antes de tudo, Deus, ele já criou um plano para você, um plano para mim. Dizem que antes de todas essas coisas for feitas, ele já escrevia tudo em seu livro. Então entenda que existe um plano perfeito para a sua vida. Um plano que o Senhor escreveu para você. E ele diz, eu já elegi a sua vida. Eu já coloquei você como um povo eleito. Então você já está nesse lugar. Mas alguém pode olhar a situação que vive e falar, olha, realmente eu acredito na Bíblia, mas a minha situação atual não tem nada a ver com esse versículo. Porque aqui fala sacerdote eleito, povo eleito, da luz, misericórdia, bênção, um cenário perfeito, abençoado que eu sonho. Mas a minha situação hoje é trevas, é briga, é tristeza, é solidão. Não me sinto nada uma pessoa eleita. Eu não me sinto uma pessoa que Deus escolheu. Eu não me sinto uma pessoa que foi perdoada. Eu não me sinto uma pessoa que tem a misericórdia de Deus. Eu vivo em um momento de culpa. Mas o que precisamos entender não é o que eu e você está sentindo, e sim aquilo que Deus decretou na nossa vida, e isso é imutável. Então eu posso me sentir uma pessoa descartável, rejeitada, mas o que foi decretado na Bíblia, o que Deus decretou, é que eu sou uma geração eleita, escolhida pelo Senhor. Mas eu posso falar, mas eu sou muito pecador, mas eu tenho muito erro, mas eu não importa, o Senhor já nos elegeu, e isso é um decreto imutável do Senhor nas nossas vidas. Então o que eu sinto não é o que está decretado.
Mas o que precisamos entender, e é aqui que eu quero falar sobre nossas vidas, é sobre o processo para alcançarmos. Deus, Ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode pegar uma pessoa e dar um dom, e a pessoa da noite por dia ter uma nova sabedoria, um novo conhecimento. Não há limite para o poder de Deus. Mas geralmente, normalmente, Deus ele vem trabalhando em processos, em estágios. Você vê o rei Davi, lembra do rei Davi? Ele não nasceu o homem Davi, rei Davi, com todo conhecimento, toda autoridade, toda estratégia de guerra. Não, ele nasceu lá naquele lugar isolado, foi cuidar de ovelha, lá no meio do pasto, isolado. Ele teve as primeiras experiências com Deus, lutando com um urso, lutando com um leão. Depois ele vai lutar contra um gigante. Depois ele vai morar num palácio e vai ter que fugir. Então Deus ele foi trabalhando na vida de Davi. Entende? Então um processo que fez daquele menino do campo que cuidava de ovelha se tornar o homem segundo o coração de Deus, o maior rei de Israel que houve. Então há um processo para alcançarmos esse lugar. Por isso que por mais que eu não esteja vendo, por mais que eu não esteja escutando, cantamos uma música assim: por mais que eu não esteja vendo, por mais que eu não esteja escutando, Deus está trabalhando na minha vida. Deus está trabalhando. Ele está moldando. Não tem lá o vaso que o oleiro pega e começa a mexer, e começa a dar forma, e ele aperta aqui, ele molda para cá, e tira uma rebarba aqui, e mexe aqui, e vai moldando até formar o vaso conforme a vontade. Então, se às vezes eu estou sendo apertado em algumas áreas, se em algum momento eu estou sendo meio apertado, está meio dolorido aqui, meio dolorido aqui, é porque Deus está nos elegendo, está nos formando nesse vaso. E eu quero falar sobre uma família, que a gente olha para essa família e fala: que família maravilhosa, mas é uma família como a nossa. Na sua família tem problema? Na minha tem. E nessa família teve. Na sua família tem muitas vezes aqueles atritos? Não sei, na minha tem às vezes uns atritos. Nessa família também teve. Vamos lá, Lucas capítulo 10, versículo 38. Deus ele está trabalhando nas suas vidas, mesmo se a gente não perceba. E é tão maravilhoso que às vezes eu estou reclamando, eu estou querendo sair de um lugar, mas é Deus que está colocando ali para trabalhar na minha vida, para me chegar naquele lugar. Lucas 10, versículo 38. Marta e Maria, a história. Aqui é a primeira vez que vai citar, que vai contar sobre Marta, Maria e depois Lázaro. Que é quando ela chama Jesus para vir jantar na casa dela. Vamos lá. Lucas 10, 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, quem estava indo? Era Jesus e os seus discípulos. Ele entrou numa aldeia, e uma certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha a Marta, uma irmã que se chamava Maria, a qual se assentou-se também aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. A Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e se aproximou dizendo: Senhor Jesus, não se dá que se a minha irmã me deixe servir só? Fala para ela me ajudar. E respondeu Jesus: Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Essa história é maravilhosa. E eu por muito tempo, eu estou estudando esse texto faz algumas semanas, estou estudando a vida de Marta, Maria e de Lázaro há algum tempo. Eu sempre achei que o grande problema da Marta era fazer o serviço.
Eu sempre pensei que o erro da Marta era estar fazendo. Mas vamos usar a lógica. Tinha Jesus, os seus discípulos, e ela fala assim: Jesus, entra na minha casa, eu vou servir ali uma ceia, um almoço, uma janta, não sei o horário. Vou servir aqui para vocês. Ela, como ela convidou, ela se sentia responsável. Então ela vai lá, prepara o café, prepara ali o lanche, prepara ali, e limpa aqui, e traz o copo. Sabe aquela coisa que você quer receber bem uma pessoa? E que você faz tudo assim com muito amor? Essa era a Marta. Mas o problema da Marta não está no serviço, como a gente está achando. Aí muitas vezes eu falei assim, não, porque o serviço, a Marta... Mas o problema da Marta não é o serviço. A Bíblia fala que ela, porém, andava distraída em muitas coisas, em muitos serviços. Então, o problema da Marta não era o serviço. O problema da Marta é que o serviço tirava ela do lugar que ela nunca devia ter saído. É só você pensar, quando sabe aqueles tempos, aqueles dias que você lembra e sente saudades? Ah, aqueles tempos daqueles cultos era tão gostoso. Sempre ouço essa voz. Ah, lá atrás tinha uns acampamentos tão gostosos. Tinha uns eventos, umas vigílias. Já ouviu essas frases? Nós tinha lá uma igreja lá e era tão gostoso o louvor, a presença, as palavras, era tão gostoso. Ai, que saudade daquele tempo. Mas por que aquilo que você vivia lá atrás, hoje eu não consigo viver? Aí eu vivo numa saudade que saudade daquele tempo, que saudade daquele lugar, que saudade daquele evento, que saudade daquele acampamento. E é muito gostoso lembrar de experiências passadas. Mas eu acabo me distraindo naquilo que eu faço hoje e perco o que é de mais maravilhoso que Jesus tem para me dar hoje na minha vida. Marta, ela fala, eu vou servir Jesus, eu vou servir Jesus, eu vou servir Jesus. Então ela pegava e falava, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso, eu vou dar comida, eu vou fazer um lanche, eu vou fazer um café, eu vou lavar a louça, eu vou limpar. E toda aquela carga, aquele serviço, tirou ela de perto de Jesus. Eu não estou falando para a gente parar de trabalhar, parar de servir, não, eu estou dizendo que isso é nossa obrigação. Mas toda essa obrigação que eu tenho como pai de família, como trabalhador, que você tem as suas tarefas do seu dia a dia, o seu estudo, tudo isso não pode tirar você de perto de Jesus. Aquele maior prazer, sabe aquela alegria, aquele passeio, aquele momento que você se diverte, isso também não pode tirar você de perto de Jesus. Não é o serviço que é trabalho, é quando eu ando distraído em outras coisas. E ainda mais, Jesus ele fala assim, Marta, você não está entendendo nada. Você está distraído em muitas coisas e você está ansiosa e afadigada. A falta de estar perto de Jesus trouxe dentro dela ansiedade, trouxe para dentro dela um peso. Então aquela mulher que servia com amor, com alegria, hoje ela serve do mesmo jeito, mas a forma que ela serve é uma forma ansiosa, é uma forma pesada, é uma forma afadigada. Por isso que eu entendo que muitas vezes pessoas que fazem a mesma coisa há muito tempo, começavam bem, começava na alegria, e de repente aquilo que ela fazia com tanta alegria virou um peso. E é difícil entender como que aquilo que era tão gostoso, hoje é um peso. Aquele casamento era uma bênção, e de repente o casamento ficou um peso. Aquele serviço era uma alegria, era muito bom aquele trabalho, hoje é um peso. Mas é a mesma coisa, é a mesma pessoa, é o mesmo trabalho, é o mesmo salário, mas por que está tão difícil? É porque eu saí de perto de Jesus. A Marta, o grande erro dela foi essa. Mas alguém pode falar, mas aqui fala que ela aproximou de Jesus. Verdade. Se você ler, ela fala assim, que ela tinha uma irmã que estava sentada e aproximando-se disse, ela se aproximou de Jesus e falou, eu vou falar para Jesus uma coisa, eu vou reclamar para ele. Entende a diferença de Marta e Maria?
Maria se aproximou de Jesus porque queria ouvir Jesus. Marta, o serviço tirou ela de Jesus. Mas quando ela falou, eu preciso de uma solução, vou me aproximar dele, eu vou reclamar. Minha irmã não está vendo Jesus, olha o que ela está fazendo, eu estou aqui me esforçando, eu estou aqui fazendo, e o Senhor não me ajuda, eu estou aqui, o Senhor não vê minha situação. Já viu essa oração que às vezes fazemos no desespero? Deus, eu estou aqui, eu sou seu servo, e o Senhor não me honra. Senhor, olha essa situação, e blá, blá, e eu vomito tudo aquilo. E Jesus falou, não, está tudo errado. Vinde a mim, que estáis cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, eu tenho um jugo suave, um fardo leve para nossas vidas. Quando eu saio de perto de Jesus, aquilo que era tão fácil me torna um peso. Aquilo que era tão gostoso torna-se um sacrifício. Por isso que às vezes pessoas vêm para a igreja, que lindo, que culto, que louvor, que palavra, que pastores, que irmãos, é tudo lindo. E de repente começa, mas não é tão gostoso mais esse culto. Mas essa palavra, esse som, essas músicas, não é tão bom, é lá atrás que era bom. Não é o tempo. Como o pastor falou, Deus não muda. Muda as estações, mas eu não posso me afastar de perto de Jesus, por mais serviço que eu possa ter, por mais trabalho que eu possa ter, por mais ocupado que eu possa ter. E a vida do brasileiro em si é uma vida corrida. Levantamos cedo, vamos para o nosso trabalho, trabalhamos o dia inteiro, chegamos tarde, ainda tem o trabalho de casa, as tarefas, aqueles que estudam ainda e trabalham, é uma correria. Mas com toda essa correria, com todo esse trabalho, o lugar que eu quero ficar é aos pés de Jesus. Nada pode me tirar desse lugar. Não é o serviço da Marta, é o lugar que ela saiu. Hoje Jesus quer te trazer de volta nesse lugar. Sabe, teve a reunião das mulheres, e nós numa mesa, a pastora estava comentando, minha mãe comentando, sobre o peso que o mundo põe nas nossas costas. Sabe, o peso que você fica carregando por aí. E eu estou dando a solução, a resposta que Jesus está nos dando. Pega esse peso, pega essa ansiedade, como em 1 Pedro fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu posso ficar carregando. O meu filho, ele é pequeno, mas quando a gente vai no mercado, a gente sempre compra um docinho, alguma coisa. Normalmente no mercado eles pegam uma sacola, põem vários itens. Aí está lá o docinho dele, o bis dele, o chocolate dele, dentro da sacola junto com um refrigerante. Ele olha aquela sacola, tem lá o meu docinho. Aí ele pega a sacola, mas tem um refrigerante, tem um peso dentro dele. Aí ele quer pegar e subir todas as escadas do apartamento lá e vai arrastando, e fala, que dó, e não consegue. Aí eu olho para ele e falo assim, pode deixar, o doce, aquilo que você quer, eu já paguei para você. Deixa que eu carrego esse peso que você vai receber de boa, não precisa carregar esse peso. Mas eu explico 10 vezes, e ele olha para mim, não, é meu, eu carrego. Aí ele vai carregando, arrastando o peso, até chegar lá em cima no apartamento. E às vezes a gente tem essa mentalidade ainda, de uma criança que não entendeu o que o pai está querendo fazer por você. Você fala, não, eu tenho uma promessa, eu tenho algo maravilhoso que Deus deu para mim, eu tenho uma palavra, eu tenho. E realmente você tem, Jesus já conquistou tudo para você na cruz. Mas em vez de eu pegar aquilo que eu já tenho por direito, aquilo que Jesus já pagou por mim, aquele presente, essa graça maravilhosa que Jesus me deu, eu vou e pego um peso que não tem nada a ver comigo, que não é nem para mim. Esse peso eu deixo para Jesus que carregou lá na cruz. Eu levo essas bênçãos que Ele fez por mim, esse milagre, essa graça, esse amor que Ele me deu. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade. Não viva
com essa mentalidade de querer conquistar as coisas por um serviço, mas esquecendo do bom pastor, esquecendo do amor do Senhor por nós. Esse é o maior erro que podemos cometer. A intenção da Marta sempre foi boa. Ela serviu com amor, ela convidou Jesus, ela queria tratar bem Jesus. Você pode ter a maior intenção de falar: eu vou ajudar todo mundo da minha família. Além de ajudar todo mundo da minha família, eu quero ajudar meus vizinhos, eu quero ajudar as pessoas da igreja. Eu quero ajudar meus filhos, eu quero ajudar meus irmãos, eu quero ajudar, sabe, pessoas que tenham uma boa intenção. Eu vou lá, vou fazer, eu vou lá visitar. Eu posso ter a maior intenção de trabalhar, mas no dia que esse trabalho for por conta própria, sozinho, esse trabalho vai se tornar um peso. Mas no dia que eu entender e falar: Jesus, eu quero andar contigo, Jesus, está uma correria, um monte de coisa para fazer, mas eu não abro mão da tua presença, Jesus. Eu quero ficar junto contigo, Pai. Jesus tem esse lugar para você. Eu gostaria de continuar lendo lá no livro de João, capítulo 11. Jesus, ele estava moldando essa família. Você vê que inicia a história dessa família. Lembra que eu falei lá que Deus está em processo em nossas vidas? Você vê que casa, briga entre as irmãs. A Marta ali: Jesus, ela não sei o que, ela não me ajuda. Só na casa da Marta acontece isso, né? De pessoa falar: não me ajuda, não está vendo, Jesus. Então há uma coisa que precisamos aprender. Jesus vai nos moldando. E em João, livro de João, capítulo 11, vai dizer assim: e estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, a aldeia de Marta e de sua mãe e da sua irmã Maria. E Maria, aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e tinha enxugado os pés com o seu cabelo, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram, pois, suas irmãs dizer: Jesus, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã Maria e a Lázaro. Até aqui, olha que história. Então acaba aquela festa, Jesus vai embora, passa dias, passa não sei quantas semanas. O Lázaro, que era a irmã que morava nessa casa também, que na primeira história não é citado, mas é óbvio que ele estava ali também nessa festa. Ele fica tão doente, que todo mundo que olha ele fala assim: ele não vai suportar. Ele tá chegando num estágio que a medicina atual, os medicamentos que a gente tem, toda a possibilidade, o que dava para fazer a gente fez. Sabe quando você chega numa situação que você fala assim: tudo que dava para fazer eu fiz e não resolveu? Marta e Maria chegou nessa situação. E o Lázaro doente. Depois de tanto tentar, depois que fizeram, ela falou: eu vou lá falar com Jesus. Ele veio aqui, eu sei, eu conheço ele. Porque se elas tiveram essa ideia de falar: vamos lá falar com Jesus, é porque elas conheciam Jesus. Alguém aqui tem alguma dúvida que Jesus pode curar? Não. Alguém tem alguma dúvida que Jesus pode hoje resolver esse problema da sua vida? Não. Alguém tem alguma dúvida que há algo impossível para Deus? Não há nenhuma dúvida, eu tenho certeza, eu sei quem Ele é. Marta e Maria também sabia. Mas uma coisa é eu saber, outra é eu viver. E o Senhor, como eu disse, estava moldando aquela família. E vem uma palavra de Jesus pelo mensageiro, fala: Marta e Maria, Lázaro está doente, mas essa enfermidade
não é para a morte. Qual é a palavra? Essa enfermidade não é para a morte. Se eu estivesse no lugar de Marta e Maria, o que eu ia falar? Lázaro, fica sossegado, você não vai morrer. Não é lógico isso? Essa enfermidade não é para a morte. Lázaro, pode ficar feliz, você não morre. Passa os dias, Lázaro morre. E isso é complexo demais para uma pessoa entender, porque a situação que ela vivia, a palavra ela não é para a morte, e a situação atual que era morte, é desesperador. Quando você pega uma palavra, você tem certeza que aquela palavra é real, mas você olha para a sua situação e é diferente. Alguém já viveu isso? É desesperador. A gente ora sobre cura e eu olho minha vida e falo assim, não acontece. Eu leio sobre prosperidade, na minha vida não tem prosperidade. Eu leio sobre uma família edificada, salvação, e na minha casa, na minha família não tem. E isso me torna uma pessoa desesperada, falando assim, tem alguma coisa errada. O que não está batendo? Será que eu não estou entendendo? Será que o problema é comigo? Será que o problema é com Deus? E a gente entra em parafuso. Mas eu quero aprender essa lição. Mesmo que a minha situação seja totalmente ao contrário, seja que a minha situação seja maluca, mas eu ainda fico com aquela palavra que Jesus mandou para mim. Mas não dá para acreditar, porque não é para a morte, Lázaro morreu, mas eu ainda continuo crendo na palavra de Jesus na minha vida. Abraão é o maior exemplo, assim, maior lição de fé. Ele fala que ele creu contra a esperança. A gente fala, a esperança é a única, é a última que morre. A gente crê até o último na esperança. Abraão, quando não tinha mais esperança, sabe que não tem nem esperança, ele continuava crendo na palavra de Deus. É essa fé que Deus quer despertar em nós. Jesus, ele podia sair daquele lugar e vir no primeiro dia. Jesus, ele podia dar uma palavra de lá, porque teve caso que Jesus de longe deu uma palavra e a cura chegou em uma casa, chegou em uma pessoa. Não precisou ir lá e pôr a mão. Jesus, por uma palavra, curou aquele servo. Então não há limite para Jesus para fazer. Então se ele quisesse resolver hoje, ele resolve. Mas se ele quiser me ensinar uma lição com essa situação, eu vou ter que aprender. Porque Jesus, ele não quer apenas resolver um problema. Ele quer te transformar naquele versículo, numa geração eleita, sacerdote real, uma testemunha da luz, das virtudes do que Deus fez nas nossas vidas. Então não é só sobre resolver ou não resolver esse problema, é sobre se tornar aquilo que Deus decretou na minha vida. Aleluia, um propósito maior. Fala que Deus, os pensamentos de Deus, os planos de Deus são maiores do que os meus. Os pensamentos de Deus é superiores ao que eu penso. Então Marta e Maria estavam pensando na morte do irmão. Jesus, ele já tinha um plano, a mais do que a morte, a mais do que a situação, a mais do que todas essas coisas. Deus, ele tem um plano para você. Deus tem um plano para a sua vida, por mais que você não consiga entender o dia de hoje. Acontece coisas na nossa vida que a gente não consegue entender, e não dá para explicar, e não vamos explicar. O que precisamos entender é: eu ainda continuo confiando na palavra de Deus. Não tem nenhum nexo, não tem nenhuma lógica, mas eu não vivo por lógica, eu vivo pela palavra de Deus. O justo viverá pela fé, não vive pela lógica. Não é 2 mais 2 é 4. O justo vive pela fé. Se eu quero viver essa vida que Jesus prometeu, eu preciso começar a viver pela fé. Vocês conhecem a história. Eu quero que você entenda que Deus, Ele quer cuidar das nossas vidas.
no versículo 23, se você, nesse mesmo capítulo de João 11, vai dizer assim, ó. Disse-lhe, versículo 21, melhor, vamos voltar um pouquinho. Capítulo 11 de João, versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Mas também, agora eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Ele vai conceder. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que ele há de ressuscitar, mas vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu nisso? E disse a Marta: sim, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. É maravilhoso esse texto. Jesus, depois de 4 dias de Lázaro morto, vem nesse lugar. E a Marta ouviu falar: Jesus está vindo. Ela sai do lugar e vai até Jesus. E eu lendo esse texto, você vai concordar que ela chega para Jesus e dá uma cobrada em Jesus. Ela chega e Jesus fala: Jesus, se o Senhor tivesse aqui, ele não tinha morrido. Tipo, assim, nas nossas palavras, o Senhor falhou. O Senhor tinha falado, lembra lá a palavra? Essa enfermidade não era para a morte. E se o Senhor tivesse vindo antes, ele estava vivo. Sabe, cobrar Deus dessa maneira, cobrar Jesus dessa maneira. Se o Senhor tivesse aqui, ó, olha o que aconteceu, olha que bagunça. E como eles eram muito queridos, muitos judeus, muitos ali do país inteiro vieram naquele lugar. E todo naquele lugar, aquele choro, sabe, aquela situação difícil. Aí Jesus fala: Marta, calma, seu irmão vai ressuscitar. Ele fala claramente: seu irmão vai ressuscitar, ele vai viver. Aí Marta fala: eu sei que vai viver, mas lá na glória, nos últimos dias. Aí Jesus: não, eu sou a ressurreição, a vida, ele vai viver. Não, mas eu sei que vai acontecer. Jesus estava dando a palavra: ele vai ficar vivo. E Marta olhava e falava assim: ah, mas eu sei que vai que lá no futuro, e fazendo umas desculpas, e não conseguindo acreditar na palavra de Jesus. Era a mesma palavra: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Então Jesus, ele estava querendo despertar uma fé em Marta, mas Marta estava com uma dificuldade extrema em acreditar. Até que Jesus olha para Marta e fala assim: Marta, você crê que eu possa fazer isso? E Marta entende e fala assim: eu creio, Jesus, que você pode. Parece que está tudo resolvido. Marta entendeu a palavra de Jesus, Marta entendeu a fé. Mas quando Jesus fala assim: tira a pedra, Marta é a primeira a falar: não, já está cheirando mal. Você vê que ela estava ora acreditando em Jesus, ora café lá embaixo, ora estava ali: não, eu creio, Jesus, que tu és o Senhor, é quem Deus enviou, é o escolhido, é o que vai fazer a diferença. Mas quando Jesus fala assim: abre essa pedra, tira a pedra, ela fala: não, Jesus, já cheira mal. Entenda, ela estava querendo dizer assim: vai ser constrangedor para a família. Expor ali o Lázaro vai ser constrangedor, Jesus, não deixa quieto. Às vezes a gente quer que Jesus faça algo nas nossas vidas, que Ele trabalhe em algo em nossas vidas. Mas quando Ele vai começar a mexer, a gente fala: ah, não, Jesus, se mexer vai piorar, Jesus. Ah, Jesus, não mexe nisso não, vai doer demais esse assunto. Deixa lá aquele passado lá no canto, Jesus, não vamos mexer sobre isso. Mas como eu disse, Jesus estava pegando aquela família e estava moldando. E quando Jesus começa a moldar, Ele começa a mexer em
partes que eu não quero às vezes me expor. Marta, ela não queria que abrisse, todo mundo ali sentisse o cheiro, que visse aquela situação deles. Mas Jesus falou: abre, que agora sou eu que vou estar trabalhando na sua vida. A morte vai sair dessa casa, porque não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Essa enfermidade é para a glória de Deus. Temos que entender o trabalhar de Jesus. Marta, ela teve dificuldade em entender, mas Jesus tem um plano perfeito para nós. Jesus, ele tem um plano perfeito para nossas vidas. Agora a situação é: eu vou começar a aprender ou não? Eu vou começar a confiar em Deus ou não? Eu vou deixar Ele carregar o meu peso ou não? Porque Jesus trabalhou lá na casa lá de Marta e Maria, e trabalhou de novo quando Lázaro morreu. E eu digo para você, a Marta, ela aprendeu a lição. Precisou de 2, mas ela aprendeu. Às vezes a gente precisa de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30, 50 e não consegue aprender. Até quando eu vou ficar nessa situação? Até eu conseguir aprender. Até quando a pessoa precisa repetir? Até ela passar na prova. Eu vou fazendo, não passo. Vou lá, tiro 0, vou lá, tiro 2, vou lá, tiro 1, vou lá. Eu vou repetindo. Mas uma hora eu pego, me dedico, estudo, vou lá na prova e passo. Uma hora eu paro de ser cabeça dura e falo assim: Jesus, não é mesmo do meu jeito, é da tua palavra. Então eu vou crer na tua palavra, Jesus. Eu vou parar de ser assim. Eu vou acreditar em tua palavra. Livro de João, capítulo 12, é só uma página para frente. Versículo 1. A mesma família, a mesma casa, olha só. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e quem ressuscitara dos mortos. E fizeram, pois, ali uma ceia, um jantar. E o que Marta fazia? Ela servia, estava no sangue dela, era o ministério dela, ela servia. Mas qual é a diferença daqui com aquela primeira passagem? Aqui não fala, ela estava distraída, afadigada, não. Ela entendeu quem era Jesus. Agora o serviço não era mais pesado, era o mesmo serviço, era a mesma comida, era a mesma casa. Mas agora ela tinha uma experiência com Jesus na vida dela. O serviço não era um peso, era um prazer servir Jesus naquela casa. Às vezes eu quero mudar de emprego, mudar de cidade, mudar de casa, mudar de igreja, mudar de, sei lá. Não, eu preciso mudar aqui no meu coração. É isso que vai trazer a transformação. Aleluia. Jesus revela qual é o meu ministério, qual é o meu chamado, qual é a minha vocação, o que eu preciso fazer. É exatamente o que Marta já estava fazendo desde o começo. Mas a forma que ela fazia era diferente hoje naquele lugar. O serviço era diferente, ela não servia por obrigação, ela servia por amor a Jesus. O Jesus que mudou a vida do meu irmão, o Jesus que entrou nessa casa e trouxe paz, que trouxe amor, que trouxe a cura nesse lugar, o Jesus que me ensinou a fé verdadeira. A Marta, ela foi transformada. Vamos ler de novo, versículo 2. Fizeram, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito peso, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe com os pés com seus cabelos, e encheu a casa de cheiro do unguento. Então um dos discípulos, Judas Iscariotes, Simão, que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiro? E não se deu aos pobres? Então
Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tinha com os pobres, mas porque ele era um ladrão e tinha bolsa e tirava dali o dinheiro que entrava. Disse, pois, Jesus: deixa para o dia da minha sepultura, e guardou isso. Porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a qual ressuscitara dos mortos. E os principais do sacerdote tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, olha só esse versículo, porque muitos dos judeus, por causa de Lázaro, iam e criam em Jesus. Esse versículo mexe comigo. Aquilo que foi o maior trauma, a maior dor na vida daquele lar, era aquilo que mostrava que Jesus vivia, que Jesus era real, que Jesus é poderoso naquela família. Aquilo que é a maior dor se tornou o maior espelho da glória de Deus. Dá para ter noção disso? Aquilo que ela queria fugir era o que estava transformando aquele lugar. Ah, mas que situação difícil. Mas essa situação difícil que vai me moldar. Marta não é uma pessoa ansiosa mais. É uma pessoa que ama Jesus e serve Jesus. Faz o serviço com muito amor. Maria ainda nos pés de Jesus. E Lázaro, agora, não mais o Lázaro morto, mas o Lázaro que as pessoas iam na casa dele para falar: é real, Lázaro está vivo, eu creio em Jesus. É isso que eu quero para minha casa. Um serviço com amor, sem ansiedade. Uma adoração aos pés de Jesus. E um espelho, um lugar que todo mundo olha e fala assim: realmente, essa casa demonstra que Jesus está vivo e eu creio nele. É isso que precisamos. Quando entendermos o nosso chamado, isso que o Senhor está nos moldando, vamos entrar nesse lugar, que o serviço não é um peso. Os pés de Jesus, a nossa adoração e a proclamação do Evangelho, onde todo mundo que olhar a sua casa vai falar: realmente, Ele é real, Jesus é real. Olha essa família. Que Deus te abençoe, igreja, no nome do Senhor Jesus Cristo.